está a haver uma certa alteração da vontade de tomar certo tipo de decisões. Isso acontece sobretudo na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos deriva basicamente do discurso político de quem está no poder. Portanto, tínhamos um tipo de prioridades com Joe Biden, temos outro tipo de prioridades com Donald Trump. Na Europa deriva muito da pressão dos eleitorados, que em relação a um certo tipo de medidas no limite tem-se revoltado. E isso faz com que países como a Alemanha, por exemplo, ou a França tenham que ter mais prudência quando estabelecem metas que são difíceis de alcançar, sobretudo em condições económicas que não são as mais favoráveis. Recordemos, no caso concreto da França, boa parte, enfim, a faísca que incendiou os coletes amarelos foi um aumento do preço dos combustíveis que tinha a ver com alcançar estas metas. Na Alemanha, uma das razões que levou à subida do Partido Alternativa pela Alemanha, a AfD, foi a decisão ou a tentativa de substituir os sistemas de aquecimento por bombas de calor, que são indiscutivelmente muitíssimo mais eficientes de todos os pontos de vista, mas que são caros, e as pessoas não têm provavelmente disponibilidade para seguirem exatamente essas opções. Portanto, e além disso, há uma outra questão que, enfim, tem que ser, também atravessa um pouco toda a Europa, que é a percepção de que, por exemplo, algumas metas estabelecidas para a transição de automóveis movidos a combustíveis fósseis, veículos, para veículos elétricos, está a ser mais complexa e mais difícil de alcançar do que aquilo que tinha-se posto nos papéis, porque há questões que têm a ver não apenas com a tecnologia, mas também com a relação com a China. Mas já lá iremos. Portanto, há um lado que tem a ver com, enfim, se calhar não conseguimos ir tão depressa, fomos demasiado ambiciosos, fomos irrealistas. Mas o termo mais exato é irrealistas. Eu creio que ainda hoje, por exemplo, em Portugal, se estabelecem metas que são irrealistas. Para ser sincero, é muito bonito nós dizermos que estamos na vanguarda, sem termos a certeza se depois daqui por uns anos conseguimos atingir essas metas, porque um governo que diga que em 2030, 2040, 2050 tem determinadas metas, é um governo que está a comprometer-se com fazer outros governos, porque ele provavelmente já não estará lá, não é? Portanto, mas há esses aspectos e há aquilo que me parece ser um outro tipo de discurso que de alguma forma foi protagonizado agora por Bill Gates. Bill Gates é importante porquê? Porque Bill Gates tem aqui, de alguma forma, representa dois pontos de vista, ou três pontos de vista relevantes. Primeiro, é um filantropo, como tu disseste, portanto, alguém que tem entregue milhões de dólares, milhões e milhões, portanto ele é muito rico, para a resolução de problemas nas zonas mais pobres do mundo, ajuda ao desenvolvimento, questões na área da saúde e questões também que tivessem a ver com o clima e as alterações climáticas, a transição energética. Portanto, é alguém que está envolvido nisto. Depois é alguém que tinha sobre isto uma posição muitíssimo quase apocalíptica. Ele escreveu um livro aqui há pouco tempo, que aliás foi best-seller, com muito tipo de previsões de que isto vai tudo correr muito mal e muito depressa. E finalmente é alguém que vem do mundo da tecnologia, que foi um grande inovador e que por isso está atento, particularmente atento, e tem muitas antenas nesse campo para permitir perceber o que é que se está a inovar, não se está a inovar, o que é que se consegue ou não inovar, que se as metas são ou não são realistas. Ele deixou de ser apocalíptico, Bill Gates, mas continua a considerar que as alterações climáticas são um tema sério. Sim, vamos lá ver. Aqui e eu acho que este aspecto é muito importante sublinhar. Uma questão, e eu creio que isso devíamos ter esse tema ultrapassado, uma questão é achar que não está a acontecer nada, como durante muito tempo houve pessoas que
que defendiam, e outra questão é achar que o que está a acontecer vai levar ao fim da civilização. Portanto, que teve talvez como paradigma máximo aquela capa da Times ou da Newsweek, já não sei, com António Guterres, de fato e gravata com água pela canela. Com água pela canela numa ilha do Pacífico. Bem, não sei se era uma ilha do Pacífico, pelo menos era dito que era numa ilha do Pacífico. Portanto, aquilo para que Bill Gates se chama a atenção está a haver alterações. Essas alterações são claramente provocadas, geradas pela atividade humana, portanto, não é apenas a emissão de CO2, a emissão de outros gases com efeito estufa. Há um que nós falamos pouco, mas que é o metano, e o metano, que a maior parte das pessoas não sabem, um dos principais, há dois grandes emissores de metano, um são as vaquinhas, portanto, a criação de gado, a produção de carne, e outro é o degelo dos terrenos, do permafrost, portanto, as terras congeladas que existem nas zonas árticas, sobretudo, menos no Antártico, mas sobretudo nas zonas árticas. E que, portanto, temos aqui, e o metano gera muito mais efeito de estufa, quer dizer, a quantidade é menor, mas o efeito é maior. Portanto, sobre isso não há grande dúvida. A questão é saber, e é aquilo que ele chama a atenção e que eu acho que vale a pena ponderar e discutir, a questão é saber duas coisas. Primeiro, se há razão para o grande alarmismo. Aliás, a frase dele é as alterações climáticas é um tema sério, mas temos feito progressos. Portanto, e isto é uma coisa que temos que assumir. Temos feito progressos, como eu já falarei disso. E, portanto, temos que continuar a fazer progressos no sentido de chegar a uma solução de emissões zero ou emissões equilibradas. No entanto, esse caminho não deve prejudicar, isto tinha muito a ver com o que se passava na COP30, não deve prejudicar o financiamento e o esforço para melhorar as condições de desenvolvimento e de saúde da humanidade. Porque esses programas são muito importantes, e são muito importantes por duas razões. Primeiro, porque salvam muita gente. Em termos de balanço líquido de vidas humanas, salvam muita gente. E, por outro lado, tornam a humanidade, as populações, os países mais resilientes, maior capacidade de resistirem às alterações que vão acontecer. E, finalmente, é necessário colocar a percepção do bem-estar da humanidade como uma grande prioridade, porque é aquilo que permite, por um lado, ganhar as opiniões públicas, portanto, as pessoas sentem que vão ter um mundo melhor, um mundo onde vivem melhor, e, por outro lado, coloca também pressão do lado da economia, do lado dos inovadores, do lado de quem está a fazer a transformação, no sentido de dizer nós temos que fazer transição, mas essa transição não nos deve obrigar a pagar um prémio económico. Portanto, isto é, nós queremos produzir, por exemplo, eletricidade através de mecanismos renováveis, em vez de emitir CO2, o nosso objetivo é que o custo dessa produção de energia seja mais baixo do que produzi-la com carvão, gás natural e por aí adiante. Portanto, que haja um balanço positivo. E ele é uma das coisas que atravessa o documento dele, é importante, e eu acho que estas preocupações são muito relevantes se quisermos fazer duas coisas. Primeiro, não transformar as alterações climáticas no único problema da humanidade, que às vezes parece ser um tema monotemático, desigualmente de alguns grupos de pressão. Nós já falamos aqui muitas vezes das climáximos deste mundo, mas que no fundo não são verdadeiramente, quer dizer, quando fazemos isso, estamos muitas vezes a não perceber onde é que pode estar a solução, e a solução pode estar na economia e na tecnologia, e sobretudo muitas vezes estamos a combater a solução,
porque quando esses grupos, por exemplo, se declaram anticapitalistas ou anti-inovação, estão a dizer que se calhar melhor é defender o que alguns grupos defendem abertamente, o chamado decrescimento. Isto é, de alguma forma, voltar para trás em níveis de bem-estar, em níveis de coisas. Pronto. Estas questões são relevantes, porque para todos os efeitos, e aqui há um aspecto curioso, as alterações climáticas decorrem sobretudo de um aquecimento médio do planeta. E daí, por isso é que se fala de 1,5 grau relativamente à média da pré-revolução industrial. Uma das coisas que muitas vezes nós nos esquecemos é que, se é verdade que esse aquecimento provoca mortes, e quando há uma onda de calor, e neste verão aconteceram algumas na Europa, nós soubemos que nesse período houve excesso de mortalidade, o número de mortes provocado pelo excesso de frio é muito maior ainda. Portanto, se tivermos na maior parte das zonas do planeta mais habitadas, isto está a alterar-se um pouco por causa da África, mas as zonas mais habitadas são as chamadas zonas temperadas. Nas zonas temperadas, se bem que hoje em dia, enfim, nós habitamos regiões do mundo frio, muito frias, onde durante muito tempo não habitava ninguém, designadamente, por exemplo, sei lá, o norte dos Estados Unidos, o Canadá, eram zonas quase desertas e hoje são muito, muito habitadas. Mas ter um bocadinho menos frio não é obrigatoriamente mau. É necessário ter em consideração também que uma parte daquilo que nos preocupa, que são os chamados acontecimentos extremos, o facto de termos de repente tempestades com outras dimensões, como, enfim, nós falámos aqui muito o ano passado da Dana, daquela grande inundação na zona de Valência, em Espanha, que tinha uma relação clara com o facto de termos uma temperatura média do Mediterrâneo mais elevada, o que colocava mais vapor de água na atmosfera, o que permitia uma maior libertação de energia, maior libertação de energia, etc. Depois, quer dizer, havia mais água nas nuvens, portanto houve mais água a cair das nuvens, não é? Portanto, para dizer as coisas de uma forma muito, muito simples. Esses acontecimentos, muitas vezes extremos, quer dizer, primeiro, há ocorrências no passado histórico, por vezes tão ou mais extremas do que esses. E uma parte da nossa... Por exemplo, o ano passado falou-se muito das cheias no Bangladesh. As cheias no Bangladesh provocaram, enfim, sempre que há coisas no Bangladesh, aquilo é uma zona muito pobre, com condições muito precárias e há mortes. Mas elas foram muito menos do que cheias que houve no Bangladesh na década de 70 e década de 80, em termos de número de mortes. Em boa parte porque a infraestrutura está melhor, estamos melhor protegidos. Ou melhor, eles estão melhor protegidos para esses acontecimentos. Quando nós pensamos em algumas chuvadas que houve em Lisboa nos últimos anos, e designadamente penso que há 2 anos, mais ou menos por essa altura, houve recordes de queda de pluviosidade. Se essas chuvadas tivessem acontecido não há 2 anos, mas na altura das cheias de Lisboa de 1960, tinha morrido muita gente, porque de quase certeza absoluta, porque choveu mais do que choveu nessa noite em que morreram centenas de pessoas. Portanto, porquê? Porque as infraestruturas, apesar de tudo, estão melhores. Já não há tanta gente a viver naqueles bairros, naqueles castelos de cartas que eram alguns bairros de barracas em redor de Lisboa. Portanto, há coisas que evoluem e aqui a tese e aqui o ponto é saber até que ponto é que nós temos que pôr todo o foco em forçar uma rápida transição energética, transição climática, ou devemos equilibrar isso com medidas que preparem a humanidade, designadamente os setores mais frágeis, para esse tipo de alterações. Portanto, isto não são teses novas. Há uma pessoa muito controversa que tem dado muita discussão. Eu entrevistei-o uma vez que ele veio a Portugal, à Gulbenkian, uma conversa na Gulbenkian há muitos anos, e que escreveu um livro que ficou famoso chamado Um Ambientalista Cético, que é o Björn Lomborg, dinamarquês, e que tem dito que, não, sim senhor, há alterações climáticas, mas o dinheiro que estamos a aplicar, temos que aplicar dinheiro em preparar as pessoas para algumas delas, mais do que tentar forçar uma transição que às vezes é difícil. E desse ponto de vista,
eu creio que, porventura, este equilíbrio se tem que acontecer. Em parte porque o objetivo do grau e meio, enfim, o COP30 disse que é atingível. Eu creio que, quer dizer, os modelos mais recentes dão a entender que não é atingível, apesar do muito que já se fez e do muito que já se evoluiu. Aquilo que esta pressão, digamos, política tem conseguido política e social e cultural tem conseguido, é que, de facto, nós estamos a assistir a uma transformação tecnológica que, em muitos aspectos, até nos surpreende. Não quer dizer, no entanto, que ela consiga resolver os problemas todos. Portanto, há muitas coisas e há muitas coisas que podem acontecer. Por exemplo, nós falamos muito da produção de eletricidade. Na produção de eletricidade, há hoje tecnologias que permitem produzir eletricidade com prémio verde, digamos assim. Isto é, mais barato até do que se eu construir uma central de outro tipo. E estamos a trabalhar noutras tecnologias, porque não são, quer dizer, mas sabemos também que isso também tem um custo que não é, tudo tem custos, não é? Nada é grátis. Se nós construímos mais ventoinhas para a energia eólica, elas vão ficar na paisagem. Se nós colocamos mais centrais solares, elas vão tapar o terreno que pode ser preciso para outras, quer dizer, ou como paisagem ou como ou para a produção agrícola ou por aí adiante. Portanto, há muitas coisas que têm, quer dizer, há sempre deve haver em todas estas opções, e nós também sabemos que muitas vezes cada um destes investimentos gera reações, sobretudo dos que estão mais perto deles, não é? Nós temos agora uma coisa, eu acho sempre imensa graça, é uma discussão que há na zona de Sines, por causa da intenção de instalar uma central solar, onde de repente a população quer defender eucaliptos, que é o que lá há, e que tem que ir abaixo para se instalar central solar. Portanto, isto é not in my backyard, não no meu quintal, vão lá fazer isso para outro sítio, e esse é de facto um problema. Mas há aqui indiscutivelmente uma evolução, uma evolução para a qual, devo dizer, é preciso assumir, que têm contribuído imenso os chineses. Os chineses hoje em dia, em muitos aspectos, estão na vanguarda, e não é apenas na vanguarda em volume. Eles lideram. Não, em volume quer dizer, quando nós vemos, por exemplo, a produção de baterias, eles são responsáveis, eu vi o número de pesos já por mais de 50%. A BYD, a marca de automóveis chinesa, tem uma cota de mercado de produção de baterias que é para aí 3 vezes a Tesla. Portanto, a entrada dos veículos, dos carros elétricos chineses no mercado está a acontecer a uma velocidade inimaginável. Portanto, a produção de painéis solares chineses, e vem aspas. Sim, painéis solares, domínio absoluto. E depois o facto de também terem quase monopólio das terras raras, que são muito importantes para algumas destas tecnologias. Portanto, a China pode ser o país que, sendo hoje, eu detesto usar esta ideia de os emissores de CO2 são poluidores, porque, olha, nós somos poluidores, eu estou a poluir, eu estou a emitir CO2 porque estou a respirar. Portanto, entra oxigênio, sai CO2. Sai CO2. Portanto, não gosto de usar o termo poluidor, que está assim muito usado nesta... Emissores. É o maior, a China é o maior emissor, também por razões da sua evolução industrial, porque continua a construir também centrais, geralmente elétricas, com combustíveis fósseis. Agora, talvez ajude a resolver boa parte dos nossos problemas. No entanto, é curioso que uma das coisas que vem do tal texto do Bill Gates é uma coisa que nós já aqui, lembro-me de já ter referido aqui algumas vezes, quando falamos deste assunto, que é, uma coisa é nós acharmos que com a resolução do problema da eletricidade resolvemos o problema das emissões, mas isso é falso. Porque mesmo que nós consigamos transformar todos os veículos de transporte em veículos elétricos, o que levanta muitos problemas técnicos e tecnológicos que não estão ainda resolvidos, tem-se caminhado rapidamente, mas não estão resolvidos. Não se armazena eletricidade, o que é um problema, não é? Não se armazena eletricidade facilmente. Pois. Quer dizer, há baterias hoje, há uma evolução rapidíssima na tecnologia das baterias. Há essa metodologia de armazenar eletricidade, que são barragens, mas também sabemos que cada vez que fazemos uma barragem é uma dor de cabeça. Portanto,
há muitas formas de termos evoluído, mas há coisas que ainda não estão resolvidas. Por exemplo, como é que produzimos cimento e aço sem fontes de calor? Uma das coisas que e por isso é que eu acho interessante, e a posição que tem, a posição, digamos, de observador que tem o Bill Gates, é que ele dá indicações que já houve avanços, que está a haver avanços que dão alguma esperança que é possível fazer isso sem pagar o tal prémio verde. Portanto, conseguindo ser competitivo, mas não é para amanhã, não é? Não é para amanhã. Há coisas que vão levar tempo. Por exemplo, uma das coisas que não é para amanhã, mas que finalmente parece haver uma luz ao fundo do túnel, é as centrais de fusão nuclear. Não é a cisão nuclear, que são as centrais nucleares que nós temos hoje, são aquelas que reproduzem um mecanismo de produção de energia do Sol e que ainda hoje não enfim, é um sonho dos cientistas há muito tempo, mas agora estamos mais próximos de eventualmente poder conseguir isso, mas mais próximo pode ser décadas, não é? Em termos até tornar isso comercialmente viável. Agora, depois quando tivermos isso resolvido, temos isso resolvido. Mas, por exemplo, há pelo menos uma área em que ainda também é difícil imaginarmos como é que resolvemos os problemas, que é o transporte aéreo. Já começa a haver mecanismos, designadamente combustível para aviões limpo, portanto, mas ainda tem um prémio verde de custarem o dobro. Portanto, e sabemos que é o principal custo do transporte aéreo, é esse. E o volume também não está ainda resolvido. Portanto, em síntese, há um caminho que está a ser feito. Esse caminho, em alguns aspectos, até surpreende, porque a inovação tecnológica tem sido, em muitas áreas, mais rápida. É necessário manter essa pressão. Agora, metas como acabar com as emissões em 2030, ou mesmo, porventura, em 2050, e compromissos totais sobre isso, é difícil de assumir. E podemos compensar isso preparando-nos para aquilo que possam ser essas alterações. Eu, quando estava a ler isto, lembrei-me uma coisa, deixa-me só contar isto para terminar. O primeiro texto que eu escrevi para o Expresso, em 1981, portanto, isto foi há 44 anos, não era um texto colaborador que foi lá oferecer, foi um texto sobre alterações climáticas. E depois, mas esse texto ficou na gaveta durante umas semanas, porque não se acreditava que aquilo fosse verdade. Depois lá saiu. E no meio disso escrevi um outro, que foi logo publicado, sobre a dificuldade que era proteger Veneza da chamada água alta, das subidas das marés. Esse foi logo publicado. Bem, o que é curioso aqui é que 44 anos depois já nós não falamos do problema de Veneza com a mesma intensidade que falávamos na altura, que aquilo nunca mais se resolvia, Veneza estava a afundar-se. A tecnologia ajudou-nos a controlar pelo menos o problema. Em contrapartida, fala-se muito das alterações climáticas. Portanto, nós conseguimos resolver problemas. Quer dizer, o nível do mar com mais temperatura vai subir. Vai. Mas já está a subir há muito tempo. Portanto, porque inclusivamente nós vivimos de uma glaciação, e aí a diferença de nível do mar não tem comparação com o que vai acontecer agora. Nós estamos a falar de diferenças de 100, 150 metros de altura do nível do mar no tempo das glaciações, e vimos também de um período, sobre isso temos muito conhecimento histórico, que foi a chamada Pequena Idade do Gelo, portanto ali entre 1600 e 1800, onde houve imensas crises na Europa, revoluções, porque houve fome, porque houve quebra de produção, e a alteração, enfim, é difícil calcular exatamente qual foi a alteração em termos de temperatura média, mas estima-se que tinha sido entre 1 e 2 graus, pelo menos pelo que eu consegui apurar. Mas não é a mesma coisa ter uma estimativa que é feita de forma indireta, através do estudo, por exemplo, de pólenes e coisas desse género, do que ter a medição que nós hoje temos através de satélite que mede tudo. Exatamente. Durante muito tempo discutia se havia ou não aquecimento porque se dizia que os termómetros que mediam isso estavam ao pé das cidades e que, portanto, estavam mais quentes. Portanto, hoje sabemos que não é assim, temos medições rigorosas feitas de outra forma e sabemos que indiscutivelmente existe. Agora, aqui é um balancear entre aquilo que conseguimos fazer no que diz respeito
às alterações, digamos, às transições na forma como gerimos a economia, não é acabar com essa economia, não é acabar com aquilo que, no fundo, aquilo que permite a nossa economia moderna é o controle das fontes de energia, da capacidade de produzir energia para melhorar o bem-estar de todos. Não há indústria sem energia, não há transportes sem energia, ou então andamos todos a cavalo outra vez, não é? Portanto, e a preparação das comunidades para essas alterações. Por exemplo, podemos proteger mais as pessoas dos excessos de calor e dos picos de calor se houver mais ar-condicionados instalados do que aqueles que existem. E o ar-condicionado hoje em dia já não é um dos métodos eficientes de usar a energia elétrica para o controle da temperatura. Para aquecer e para arrefecer. Exatamente.